Assim como descreve no livro do Gênesis, em que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas, que o Espírito do Senhor possa pairar sobre os nossos corações nesse instante, que a graça de Deus possa adentrar no mais íntimo, mais longínquo, mais profundo do nosso coração, das nossas almas, que desde já o Espírito Santo de Deus possa preparar o nosso coração, a nossa alma, para a palavra que irá ser pregada, que o nosso coração seja como um solo fértil, um solo preparado para acolher as sementes da palavra de Deus, e que essas sementes possam ser plantadas, possam ser cuidadas, possam germinar, possam brotar e crescer pela ação e manifestação do Espírito Santo. Por isso, nessa tarde, Senhor, eu te peço, não pelos meus méritos, mas pelos méritos da minha Mãe Santíssima, a bem-aventurada sempre Virgem Maria, ela que intercede por nós, ela que olha por nós como uma mãe que não abandona o seu filho, como uma mãe que não abandona o seu servo, ela que olha por cada um de nós com um amor maternal, com um amor de mãe, que nos ama e que nos acolhe. Por isso eu te peço, Mãe amada, Mãe querida, que pelos teus méritos, pela tua intercessão, o Espírito Santo de Deus possa já ir agindo em nós e sobre nós, e que a palavra do Senhor possa fazer morada em nossa alma e em nosso coração, gerando em nossa caminhada, em nossa vida, em nossa história, frutos de conversão, frutos de mudança de vida e frutos de santidade. Nós te pedimos, ó Mãe, interceda por nós. A Senhora que é o modelo de santidade, a Senhora que é o modelo de fé, ensine-nos, ó Mãe, a ser santos. Ensine-nos, ó Mãe, a confiar, a se entregar à vontade do Senhor, assim como a Senhora confiou e se entregou à vontade de Deus. Ensine-nos também nessa tarde, ó Mãe, ensine-nos também neste encontro, ó Mãe, a aceitar, acolher e confiar na vontade do Senhor. Vamos suavemente na linguagem do Espírito, meu irmão, minha irmã. Vai deixando esse Espírito Santo de Deus, esse mesmo Espírito que repousou sobre a Virgem Maria, esse mesmo Espírito que fez João estremecer no ventre de Santa Isabel, esse mesmo Espírito que desceu sobre os discípulos reunidos com a Virgem Maria no cenáculo de Jerusalém, que esse mesmo Espírito nesse instante, ó meu irmão, minha irmã, pelos méritos de Nossa Senhora, possa agir na tua alma e no teu coração. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 27, diz que Deus ao criar o homem colocou um sentimento de busca pela felicidade. E Deus não se cansa de atrair o homem a si. Deus não se cansa de atrair o homem até Ele. Porque somente em Deus nós encontraremos a nossa plena e verdadeira felicidade. Então, se você está aqui neste final de semana, meu irmão, se você está aqui nessa pregação, aqui na fazenda neste final de semana, foi porque o Senhor te atraiu até aqui. Porque Ele quer saciar esse desejo de santidade, esse sentimento de vontade, de santidade, de felicidade que foi inscrito no seu coração. Oh, glória! Eis que a cruz do Senhor foi de potências inimigas, porque venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi. Que o Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele com o Pai, o Filho e o Espírito Santo vive e reina pelos séculos dos séculos sem fim. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Irmãos, Deus te atraiu até aqui, neste final de semana, porque Ele tem um novo para realizar na sua vida e na sua história. Assim como a humanidade, meus irmãos,
foram marcadas antes e depois de Cristo, assim também a sua vida neste final de semana, a partir dessa pregação, a partir de hoje também terá um novo marco na sua história, antes e depois da virada radical na Fazenda da Misericórdia. Amém? Irmãos, daqui a algum tempo você vai sentar com o seu irmão, com sua irmã, e vai se recordar: meu irmão, minha irmã, antes de participar daquele retiro da virada radical na Fazenda da Misericórdia, eu caminhava de uma forma, eu vivia de uma forma, mas a partir daquele dia eu tive uma experiência íntima e profunda com Jesus, e a partir daquele dia a minha vida mudou, a minha vida foi transformada pela ação e pelo poder do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Irmãos, eu acredito e confio veementemente na manifestação e no poder e ação do Espírito Santo que Ele tem e que Ele faz na vida das pessoas, não somente por aquilo que eu li ou por aquilo que eu testemunhei, mas por aquilo que eu vivenciei na minha vida. E eu proclamo na sua vida nessa tarde, meu irmão, a sua vida, a sua história será transformada a partir de hoje, se você abrir o seu coração inteiramente à ação e à manifestação do Espírito Santo. Amém? Eu te convido, meu irmão, minha irmã, a abrir a Sagrada Escritura comigo, por gentileza, no Evangelho de São Lucas, capítulo 5. São Lucas, capítulo 5, versículos de 27 ao 31. São Lucas, capítulo 5, versículo de 27 a 31. Amém? Todo mundo encontrou? Amém. Vocação de Levi. Algumas traduções vão dar vocação de Mateus. A minha, que é CNBB, está vocação de Levi. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria de impostos. Disse-lhe: segue-me. Deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Levi preparou-lhe um grande banquete na sua casa. Lá estava um grande número de publicanos e de outras pessoas, sentada à mesa com eles. Os fariseus e os escribas, dentre eles, murmuravam, dizendo aos discípulos de Jesus: porque comeis e bebeis com os publicanos e com os pecadores? Jesus respondeu: não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas os doentes. Não é aos justos que vim chamar a conversão, mas a pecadores. Estas são palavras de nossa salvação. Glória a Deus, Senhor. Meus queridos e amados irmãos, nessa passagem bíblica nós vemos Jesus. Ele já na sua decorrência da sua trajetória, da sua vida pública, mais uma vez, ele quebra o legalismo da lei judaica. Porque os doutores da lei, o legalismo frio da lei, os doutores da lei e os fariseus, eles não se misturavam com os publicanos e com os pecadores. Então aqui mais uma vez Jesus vai rompendo com o legalismo frio da lei judaica. E quando Jesus ele vai sentando com os publicanos e com os pecadores, ele já vai instaurando a sua missão salvífica, a sua missão de pregação ao Evangelho e o convite à conversão. Mas o fato que vamos partilharmos aqui junto nessa tarde é a respeito do chamado de Levi, de Mateus. Assim, meus irmãos, assim como Mateus, em alguma vida, em algum momento da sua vida, como descreve aqui na Sagrada Escritura, Jesus passou por ele, fitou o olhar sobre ele e disse: segue-me. Assim também, meu querido e amado irmão, em algum momento da sua vida, da sua história, Jesus passava diante de você, fitou o olhar para você, olhou com aquele amor misericordioso, com aquele amor imenso, infinito,
fitou a olhar para você e disse: meu filho, segue-me. Minha filha, segue-me. E é esse, meu irmão, minha irmã, que o Senhor Jesus vem a fazer mais uma vez sobre nós aqui nessa tarde. Ele mais uma vez fita o seu olhar sobre você, o seu olhar misericordioso, o seu olhar de amor e de compaixão, e mais uma vez diz a você: segue-me. Como diz na própria passagem bíblica, meus irmãos, Mateus, ele era um publicano, ele era um cobrador de impostos. Só que os publicanos, os cobradores de impostos, eles tinham uma má fama com o povo. Eles tinham essa má fama porque, na maioria deles, na maioria dos publicanos, no cumprimento da sua profissão ou da sua tarefa, eles acabavam que desviavam um pouco dos tributos que o pessoal pagava, que o pessoal recolhia. Então esse é um dos motivos, né, dos fariseus e dos doutores da lei também não aproximar e os publicanos terem, né, uma má fama diante do povo. Só que um detalhe muito interessante, enquanto eu preparava essa pregação, que eu encontrei, foi que nos outros dois evangelistas, tanto São Marcos quanto São Mateus, eles não mencionaram o fato dessa passagem, que foi o fato, após Jesus convidar Mateus a segui-lo, o evangelista São Lucas diz: deixando tudo. Se você pegar a passagem lá em Marcos, lá em Mateus, eles só citam a parte levantou-se e o seguiu. Essa parte do levantou-se e o seguiu, o Senhor quer dizer para nós que a partir do momento em que o Senhor olha para nós e nos chama, nós nos levantamos do chão, nos levantamos do pecado, nos levantamos da vida errada e começamos a segui-lo com uma vida nova, a termos uma vida nova. Mas assim, meus irmãos e minhas irmãs, assim como Mateus, que ele era um publicano, um pecador, um cobrador de impostos, que tinha uma má fama, muitas das vezes nós também, pelas nossas faltas, pelas nossas falhas, ou até mesmo pelos nossos pecados, pelas nossas limitações, nós achamos que nós não somos dignos de caminhar diante da presença do Senhor, nós achamos que nós não somos dignos de servi-lo, nós não somos dignos de estar na tua presença. Mas o Senhor diz para nós em Lucas capítulo 19, versículo 10: eu vim buscar e salvar aquele que estava perdido. Quantas as vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós com os nossos pecados, nós com as nossas falhas, nós com os nossos erros, nós achamos que nós não somos dignos de caminhar, ou de buscar, ou de servir o Senhor. Mas o Senhor diz para nós: eu vim buscar e salvar aquilo que estava perdido. Assim também como o Senhor diz em Marcos capítulo 2, versículo 17: não é a justos que vim chamar, mas a pecadores. Meus irmãos e minhas irmãs, nessa tarde, neste final de semana, mais uma vez, o Senhor reforça para mim e para você esse chamado a voltar a segui-lo com fervor e com fidelidade. Amém? Amém. Mas um detalhe importante, não menos importante do que os outros, mas um detalhe importante, que eu até já mencionei a respeito do tudo. Muitas das vezes nós, assim como diz o evangelista, quando nós temos aquela experiência com o olhar do Senhor, aquela experiência com o amor de Cristo Jesus, nós deixamos tudo. Assim como São Mateus deixou tudo que ele tinha naquele momento, além da vida de pecado, era o dinheiro que estava lá na coletoria de impostos. Ele se levantou e pôs-se a seguir o Senhor. O fato que eu quero adentrar aqui nesse instante é esse tudo. Muitas das vezes, meus irmãos, esse tudo que deixamos, esse tudo, ele vem nos tentando a voltar, a desistir, né? a desanimar, a voltar à vida velha. E antes de adentrar nesse tudo, eu gostaria de apresentar para vocês o tema dessa pregação. O tema dessa pregação é: volta, Deus te escolheu. Volta, meu irmão, Deus te escolheu. Você é um escolhido
por Deus. Bata no seu peito, meu irmão, e diga: Deus me escolheu. Eu sou um escolhido de Deus. Na imitação de Cristo, meus irmãos, diz que a nossa vida aqui nessa terra é uma constante luta. Verdadeiramente, a nossa vida, meu irmão e minha irmã, é uma constante luta. Nós temos que lutar contra três inimigos, contra três oponentes. O primeiro oponente somos nós mesmos, né? Nós, com a concupiscência da carne, com a mancha do pecado original, muitas vezes nós temos a tendência ao pecado, ao erro e à falta. Também tem a questão do mundo, o mundo em que nós vivemos. Muitas das vezes o mundo não coopera e não age no mesmo intuito, sentido que nós temos, que é buscar o Senhor, buscar a santidade e buscar a salvação. O mundo quer nos prender, o mundo quer nos levar ao pecado. E o outro inimigo que nós temos é o diabo. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. O diabo, já sendo um derrotado, porque ele é um derrotado por natureza, o que é que ele quer? Ele quer, além de ser um derrotado, ele quer nos trazer para o seu campo de derrotado, meu irmão e minha irmã. Então, eu queria partilhar com vocês 4 armadilhas que às vezes nós, às vezes o mundo e às vezes o diabo ele tem armado, né, para que nós, enquanto escolhidos por Deus, voltemos à vida velha. Assim como diz o tema, volta, Deus te escolheu. Quem volta, volta de algum lugar. Quando Deus nos chama a ficar próximos dele, íntimos dele, ligados a ele. Mas essas armadilhas nos levam a se afastar, a se colocar distante da presença do Senhor, né? A não estar mais nessa intimidade com ele. E a primeira armadilha que eu gostaria de partilhar com vocês é uma armadilha que, quando nós temos uma confiança demasiada em nós mesmos, temos a confiança demasiada em nós, nos nossos próprios méritos, nas nossas próprias forças, até mesmo nos nossos próprios conhecimentos, acabamos que até mesmo misturamos com a grande heresia dos tempos antigos, que é a heresia do pelagianismo. Uma heresia que sofreu grandes embates por Santo Agostinho. O pelagianismo, ele prega e ele fala num dos seus conceitos que o homem, por si só, pelos seus méritos, pelas suas forças, por si só, ele alcança a perfeição cristã, ele alcança o céu. O homem, pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias forças, ele alcança o céu. Então, essa heresia do pelagianismo, ela vai contra a graça. Nós sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, que nós, enquanto homens e mulheres, nós somos fracos, nós somos frágeis, nós somos limitados, nós somos dependentes da graça do Senhor. Então, muitas das vezes na nossa caminhada, na nossa história, talvez nós pegamos lá aquele ritmo, aquela batidona lá, pá, jejum, pá, penitência, pá, dorme no chão, pá, isso, pá, aquilo, e acaba que nós achamos que nós estamos caminhando é porque eu faço muito jejum, é porque eu faço muita penitência. Acima é importante, não pode deixar de ser feito, é muito importante, porque se deixar de fazer, vai entrar numa outra armadilha, que vai ser a próxima, na outra armadilha. Mas nós não podemos simplesmente confiar que isso é o essencial. O essencial para nós, irmãos e irmãs, para podermos permanecer diante da presença do Senhor, é a graça. Nós somos dependentes da graça. Nós somos dependentes da graça que emana do sacratíssimo coração de Jesus. Nós somos dependentes da graça do Espírito Santo. Amém? A segunda armadilha, meus irmãos, essa armadilha, ela tem contaminado, tem atingido muitos. Além dessa primeira armadilha, essa segunda armadilha, ela tem contaminado e atingido muitas pessoas, muitos servos de grupo de oração, né, muitos servos de pastorais e movimentos, que é a questão do relativismo. Para o relativismo, tudo é relativo, né? Então assim,
muitas vezes nós queremos adaptar a doutrina, queremos adaptar os ensinamentos da igreja ao nosso próprio querer, à nossa própria forma. Nós não queremos agir ou proceder segundo aquilo que a igreja ensina, segundo aquilo que a igreja orienta, né? Então, assim, o relativismo, ele tem uma aversão, ele tem uma repulsa ao sacrifício e à renúncia. Então, o relativismo, ele te leva a não querer praticar o sacrifício, não leva a você não querer praticar a renúncia. Então, esse também é um problema muito grande, é uma armadilha muito grande, que tem levado muitos de nós a desistir ou a retornar à vida velha, voltar à vida de pecado. E muitas das vezes, meus irmãos e minhas irmãs, com essa questão do relativismo, nós vamos acabando com a nossa radicalidade na vivência do Evangelho. Nós vamos acabando com a nossa radicalidade pela busca da santidade. Quando nós começamos a caminhada naquele fervor, naquela alegria, naquela unção, naquele poder, é missa todos os dias que possível, não só no domingo, é missa segunda, é missa terça, missa quarta, missa quinta, missa sexta, missa sábado, missa domingo, é missa, achou missa, estamos indo. Então você começa a caminhar, vai tal, isso aqui, aí quando você é contaminado pelo relativismo, você só começa a ir na missa só o domingo. Se der certo eu vou na segunda, talvez eu vou na quarta, se der certo, se não tiver um futebol, ou se não tiver uma novela, eu vou na missa. Então, assim, esse é um grande problema do relativismo. O relativismo, ele vem tentando tirar, destruir aquela radicalidade, aquele desejo, aquela vontade de doar o nosso máximo, o nosso melhor para estar diante da presença do Senhor. Então, esse é um perigo. Sacramento da confissão, quando nós estamos no início da caminhada, é aquele fervor, é confissão toda semana, é confissão de 15 em 15 dias, é confissão todo mês. Aí vem o relativismo. Qual, moço? Qual, Eduardo? Aquilo ali não é pecado. Qual, Eduardo? Aquilo ali não tem nada a ver. Aí o cristão que confessava de 15 em 15, passa a confessar de 45 a 45, passa a confessar de 90 a 90, de 180 a 180 dias, passa um tempo, está confessando uma vez por ano e olha lá. Então, assim, nós precisamos ter uma atenção e um cuidado com essas duas armadilhas. Que a primeira armadilha é a questão de não recorrer aos auxílios da graça, e essa segunda armadilha, que é a questão do relativismo. Tem outra, a terceira armadilha, que é aqueles, meus irmãos e minhas irmãs, que afastam ou desistem da caminhada por desânimo. Esses que afastam ou desistem da caminhada por desânimo, eles já estão numa etapa já avançada do relativismo. Até que eles rezavam. Nessa terceira armadilha, as pessoas que até rezavam muito, praticavam muita oração mesmo, mas tinha um detalhe, que é um detalhe de suma importância para nós em nossas orações. Sempre que nos colocarmos em oração, temos que estar com o nosso coração aberto, com o nosso coração preparado para recepcionar essa experiência com o Senhor. Muitas das vezes nós praticamos a nossa oração, lemos a Sagrada Escritura, ou as nossas práticas de oração pessoal, até mesmo a recitação do Santo Terço, ou até mesmo quando estamos participando da Santa Missa. Muitas vezes a nossa oração é uma oração de corpo presente. Estamos ali rezando o terço, rezando o rosário, estamos ali sentados, participando de um grupo de oração, sentados, participando da Santa Missa, mas o nosso sentido, a nossa atenção, o nosso coração, a nossa mente está para lá de Bagdá, está bem distante daquela prática. E isso é uma armadilha muito perigosa, porque às vezes nós achamos que estamos ali rezando, estamos ali tal, isso, aquilo, na prática da oração, mas o que é importante na prática da oração é a nossa alma, o nosso coração estar buscando, estar totalmente ligado, íntimo com o Senhor. Mas muitas das vezes nós praticamos uma oração automática, uma oração costumeira, ligamos ali o piloto automático,
e deixa seguir. Então isso é muito perigoso para nós, irmãos e irmãs, porque a nossa oração tem que ser, a cada oração, a cada ação, a cada momento que nos colocamos em oração, tem que ser um momento de intimidade, tem que ser um momento de amor, um momento de ligação e de intimidade com o Senhor. E por fim, tem uma quarta armadilha, que é aquela armadilha das pessoas que, assim como São Mateus, aquela pessoa ela tem uma experiência profunda com o Senhor, ela tem uma experiência impactante com Deus, ela tem uma experiência enorme, mas ela vai se afastando, ela vai se desanimando. A exemplo da terceira armadilha, ela começa a ir evitando se colocar diante da presença de Deus. Ela começa a evitar a ir na Santa Missa com mais frequência. Ela começa a deixar de buscar o sacramento da confissão com mais frequência. Ela diminui as visitas ao Santíssimo Sacramento. Ela acaba assim como Jonas, ela acaba fugindo do Senhor, porque aquela experiência marcante e profunda que ela teve com Deus está lá, no seu íntimo mais profundo do seu coração, mas ela tenta fazer como Jonas, ela tenta fugir de Deus, porque ela, pela experiência que ela teve, ela sabe e ela reconhece, que a partir do momento que ela se colocar diante da presença de Deus, Deus mais uma vez vai atraí-la, vai chamá-la para próxima dela. Então, meus irmãos e minhas irmãs, você que está com a Sagrada Escritura, pegue comigo, por favor, o livro de 2 Pedro, capítulo 2. Fala o nome da quarta aí, profeta. A quarta armadilha é daqueles que tiveram experiência profunda com Deus, mas mesmo assim fogem do Senhor. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo de 2. Desculpa, 2 Pedro, capítulo 2, versículo de 20 a 22. 2 Pedro, capítulo 2, versículo de 20 a 22. De fato, se pelo conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo escaparam uma vez da contaminação do mundo, mas novamente se deixaram enredar por ela, são dominados. No fim estão piores que no começo. Melhor seria se não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de conhecê-lo, abandonar o santo preceito que lhes foi transmitido. Nele se verifica o que com verdade diz o provérbio: o cão volta para o seu vômito, a porca lavada tornou a revolver-se na lama. Palavras do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que possamos pedir ao Senhor a graça de perseverar até o final, porque assim como diz aqui, para nós que conhecemos o Senhor, para nós que tivemos uma experiência com o Senhor, para nós que tivemos um encontro e começamos uma caminhada com Ele, é pior quando nós temos essa experiência e voltamos atrás, ou desistimos no meio do caminho. Assim como diz o tema, volta, Deus te escolheu. Meu irmão e minha irmã, talvez muitos de nós aqui nessa tarde estávamos meio que desanimados, ou meio que já com os pés ou as mãos em alguma dessas quatro armadilhas. Eu te convido nessa tarde, a pedir ao auxílio e a graça de Deus na sua vida, na sua história. Talvez você
é um servo de grupo de oração, uma serva de grupo de oração. Talvez você missionário, se encontrava desanimado, ou até mesmo no meio do caminho de desistência ou de desânimo, ou já estava caindo quase que numa dessas armadilhas. O Senhor diz para você: volta, meu irmão, volta, minha irmã. Você é um escolhido, você é uma escolhida por Deus. Assim como diz o profeta Jeremias: desde o ventre da sua mãe eu já te conhecia, eu te escolhi. Você é um escolhido, você é uma escolhida, minha irmã. Não deixe as suas dificuldades, os seus medos, as suas angústias, não deixe o mundo com as suas propostas, e não deixe o diabo com as suas armadilhas tentar tirar diante da presença daquele que é o amado da nossa alma. Assim como diz no Cânticos dos Cânticos, que caminhávamos de dia e de noite em busca do amado de nossa alma. Quando o encontramos, abraçamos e não mais o larguemos, não mais o largamos. Peçamos, meus irmãos e minhas irmãs, neste dia, neste encontro, nessa tarde, o auxílio e a graça de Deus, para que possamos perseverar no caminho e na missão que o Senhor nos confiou. Muitos aqui devem conhecer, mas assim encaixa muito bacana a parábola do sapo. Acho que muita gente que conhece, quase todo mundo conhece, mas vou falar não, porque é muito interessante, né? Que o sapo, você pegar o sapo e jogar ele na água fervendo, ele ele nem cai na água, ele já está pulando de novo, né? Por causa do impacto da água fervendo, daquela água borbulante, daquela água fervendo, né? Então assim, se você pegar o sapo e colocar no caldeirão com água fria, com a temperatura que ele está acostumado, a colocar o caldeirão lá no fogo e riscar o fogo, de acordo com a água vai fervendo, o sapo vai se adaptando. Chega no final, a água ferve e o sapo morre, ele nem descobre porque morreu, porque aquela água fervendo. Assim também, meu irmão, minha irmã, eu te exorto nessa tarde: não deixe essas armadilhas do mundo, do diabo e do pecado fazer com cada um de nós, assim como aquele sapo, em que vai se acostumando com o pecado, vai se acostumando com o erro, vai se acostumando. Quando nós vemos ou quando nós percebermos, talvez vai ser tarde demais, assim como aquele sapo. Mas o Senhor, nessa tarde, nessa pregação, neste momento, meu irmão, minha irmã, Ele está te dando a oportunidade de fazer diferente desse sapo, pular, sair fora dessa armadilha hoje, porque hoje ainda é tempo. Não deixe para amanhã, porque hoje ainda é tempo. Hoje foi o dia, meu irmão. Hoje é o dia, meu irmão. Esse encontro é a oportunidade, meu irmão, minha irmã, em que Deus dá a cada um de nós, de mais uma vez, acolhermos o seu chamado, o chamado que Ele faz a cada um de nós, no livro do Levíticos e no livro de São Mateus: sede santos, como o vosso Pai é santo. Pois aquele que busca, aquele que acolhe esse chamado de Deus na sua alma, no seu coração, em nenhum momento na sua vida, na sua história, com o auxílio da graça, com o auxílio da unção do Espírito, em nenhum momento da sua vida ele se deixa cair em essas armadilhas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que temos vivenciado nos tempos de hoje é que muitos irmãos, muitas irmãs têm se envolvido com muitas coisas, seja trabalho, sejam tarefas, mas temos esquecido do essencial, do primordial, que é esse chamado de Deus na nossa vida, esse chamado à santidade. Pois aquele que deseja ser santo, ele nunca vai deixar de ser radical. Assim como diz em Mateus capítulo 11, versículo 12: o céu sofre violência e são os violentos que o conquistam. Nessa tarde, meu irmão, minha irmã, o Senhor te convida a ser violento, não a violência que o mundo ou que a sociedade ensina, mas ser violentos na intimidade com Deus, ser violentos na prática da oração, ser violentos no anseio e na busca pela santidade. Amém? Eu queria te convidar, meu irmão, minha irmã,
Aí ficando de pé, em nome de Jesus, fique de pé. Hebreus capítulo, não lembro o capítulo, diz que a fé é a certeza daquilo que não se vê. O catecismo da Igreja Católica diz que a fé é um dom gratuito. Nós, irmãos e irmãs, enquanto cristãos católicos, a cada momento da nossa vida, na nossa história, que nós nos colocamos em oração, que nós nos colocamos diante da presença de Deus, temos que nos colocar com fé, com confiança, crendo e confiando e acreditando e tomando a posse de que cada experiência que fazemos com o Senhor é uma experiência transformadora e renovadora. Eu te convido nesse instante a colocar uma mão